Boa noite, queridos. É um prazer estar entre vocês. Eu peço que vocês abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 13. Verso 13 e 14. E assim diz o Senhor: Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para que testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que nos esclareça o entendimento, que o Seu Espírito nos fale, que o texto fique claro para nós nessa noite. Amém? Senhor, bendizemos o Teu nome. Nós pedimos a presença do Teu Espírito, para que, como o Igor orou, nossos corações sejam aquecidos, nossos corações sejam libertos da frieza espiritual, nossos corações sejam libertos, Senhor, da incredulidade. Venha na nossa direção, Senhor. Que, no nome do Seu Filho Jesus, Pai, nossas vidas sejam despertadas para viver de modo adequado para Ti, conforme meditamos nas Suas palavras. Que as exortações do escritor de Hebreus nesse trecho fiquem em nossos corações e transformem as nossas vidas. Só o Seu Espírito pode fazer isso perfeitamente bem em nossos corações. Portanto, nós dependemos da Sua operação entre nós. Que seja um momento gracioso aqui, Senhor. Um momento gracioso porque a Sua própria graça está entre nós. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Antes de considerar o texto propriamente dito, antes de nós entrarmos em cada trecho que é importante nós destacarmos aqui no capítulo 3, eu gostaria de fazer um prólogo, uma introdução, e peço a atenção de vocês para estarem atentos a esse prólogo, porque acredito ser importante para que a gente entre no texto, ok? E eu vou começar fazendo uma pergunta para nós, e a pergunta é a seguinte: você é um cristão incrédulo? Eu sei que nos soa estranho falar sobre cristãos incrédulos, porque incredulidade e cristianismo é uma antítese, uma coisa em relação à outra. Portanto, de um modo imediato, não nos faz muito sentido pensar em cristãos que são incrédulos. Não é comum pensar dessa forma. Inclusive, o próprio Novo Testamento frequentemente chama os cristãos de crentes. Então, como nós podemos pensar em cristãos que são incrédulos?
Vamos pensar comigo em duas coisas nesse início. Primeiro, pensem comigo acerca da doutrina da soberania de Deus. Vocês creem nessa doutrina? Eu também creio. Nós confessamos essa doutrina. Nós já lemos livros sobre essa doutrina. E bem provavelmente já demos estudos também sobre a doutrina da soberania de Deus. Nós já discutimos também sobre a doutrina da soberania de Deus. Até porque, dentro do contexto da cristandade, essa doutrina evoca discussões e mais discussões sobre o limite da soberania de Deus e o limite da responsabilidade humana. Então, nós confessamos, Deus é soberano. Deus é transcendente, Ele está acima de todas as coisas. Deus, em sua providência, Ele governa cada ato, cada coisa, cada acontecimento. Nada está fora da sua percepção ou do seu olhar. Isso é uma verdade que nós confessamos. É uma verdade que já estudamos. É uma verdade que já discutimos. Ok? Beleza? Entendemos até aqui. Mas você é ansioso? E, por favor, eu não estou falando da ansiedade em termos patológicos, de pessoas que foram diagnosticadas em sentido psicológico ou psiquiátrico da coisa. Mas eu me refiro àquele tipo de inquietação ou ansiedade que faz com que você queira governar a sua própria vida. E se as coisas não estiverem andando bem dentro do seu próprio governo, as coisas não estão bem, portanto. Você é ansioso? Você é inquieto? Se as coisas parecerem não soar tudo bem, parece que fugiram totalmente do controle? Parece que as suas decisões determinam todas as coisas em como elas devem ser? Caso seja assim, sinto lhe informar, ou me informar também. Mas a nossa crença na soberania de Deus está defasada. E ela está flertando com a incredulidade. Apesar de confessarmos essa doutrina, estamos pisando no terreno da incredulidade e flertando com ela. Confessamos, mas de coração não nos sentimos dentro dessa realidade. Senão, ao invés de inquietação e ansiedade, teríamos segurança, percebe? Um outro ponto aqui. Vocês, ao lerem a Escritura, nós, ao lermos a Escritura, já percebemos diversas vezes advertências e promessas de Deus. Ok? Advertências sobre aquilo que nós não devemos fazer, sobre pecados que devemos evitar, sobre circunstâncias das quais nós devemos nos desviar. Mas percebe que nem sempre, por mais que nós creiamos ou confessamos a realidade dessas advertências, nem sempre a gente submete a ela ou é urgente em relação a elas. As advertências de Deus na Escritura deveriam gerar em nós um coração contrito e temeroso. Do tipo, peraí, eu não posso deixar de orar hoje, porque, enfim, pode ser que meu coração mente esteja insensível se eu for hoje negligente quanto a essa advertência quanto à oração. Eu preciso orar. Se eu não orar, portanto, eu posso enfraquecer, eu posso ficar insensível. Eu preciso congregar, eu preciso estar em comunhão com os irmãos. Se eu negligenciar essa realidade, minha fé pode esfriar e eu posso não caminhar mais como eu caminhava antes. São advertências da Escritura. Nós a confessamos. Nós sabemos que ela é uma realidade, mas a negligenciamos por quê? Será que ao depararmos com as advertências da Bíblia, não estamos flertando com a incredulidade e, portanto, ela não tem tanto peso assim para a gente? Ou então as promessas de Deus na Bíblia. E quão grandiosas e louváveis são as promessas de Deus na Bíblia, irmãos? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei a porta e abrir-se-lhe-á. Porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Que grande promessa! Nós cremos nessa promessa de Deus? Se cremos, então por que não oramos? Percebe? Percebe que no modo como nós lidamos com a fé, por vezes estamos flertando com a incredulidade. E então essas verdades bíblicas, tanto da soberania, quanto das advertências, quanto da promessa de Deus, não têm peso em nossos corações. O grande problema é que uma fé fria, uma fé que tende a titubear diante de verdades tais como estas, não vai resistir por muito tempo. Uma fé fria, tal como esta,
há de titubear em determinado momento. Não irá resistir às provações. Não irá resistir às circunstâncias difíceis. Olha o perigo onde nos encontramos. No texto que a gente está considerando aqui, no capítulo 3 de Hebreus, o autor ele pretende tratar de um modo especial aqui da incredulidade. E apesar de talvez a incredulidade dos destinatários dessa epístola ser diferente da nossa ou da que eu mencionei na introdução, a raiz do problema é o mesmo e o modo de ser tratado também é o mesmo. As pessoas da epístola de Hebreus tinham a sua fé titubeante, como havíamos mencionado em alguns estudos anteriores. Eles estavam tentados ao retrocesso, tentados à frieza, tentados a ignorar certas verdades, porque a perseguição era forte sobre eles e eles temiam. A gente até entende, consegue empatizar com eles em relação a essas coisas, mas eles estavam retrocedendo, não estavam mais progredindo. É um grande perigo em que eles se encontravam. E o autor de Hebreus, como um bom pregador e um bom mestre da palavra, busca aqui tratar esse problema e o problema da incredulidade. E à medida que nós tratamos o problema da incredulidade deles, na raiz do problema, nós também podemos diagnosticar o nosso problema e tratar a nossa incredulidade. Venham comigo no início do capítulo 3 de Hebreus, no versículo 1. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Percebe como ele começa a tratar a nossa incredulidade? Querido, calma aí. Olhe para Jesus. Foque os seus olhos nele. Tenha a percepção adequada sobre Jesus. Olhe para a grandeza e glória de Jesus. Esse é o primeiro modo pelo qual nós conseguimos começar a tratar adequadamente a nossa incredulidade. E ele não apenas nos toma pela mão e diz, olhe para lá e lá está Jesus, foque seus olhos nele. Mas ele vai dar algumas descrições acerca de Jesus que são plenas de significado. E se a gente extrai o significado disso, isso é importante também para nutrir a nossa própria fé nesse sentido. Perceba as palavras que ele usa aqui no versículo 1. Considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Considerem o apóstolo. Então, nesse momento comigo, nós vamos considerar então a ideia do apóstolo aqui. O escritor de Hebreus não está chamando de Cristo como um apóstolo. Houveram 12 apóstolos e mais o apóstolo Paulo, que foram tremendamente usados por Deus. Então, houveram alguns apóstolos. Jesus é aqui chamado pelo escritor de Hebreus como o apóstolo. E isso muda todas as coisas em diversos sentidos possíveis. Os apóstolos, eles eram representantes, embaixadores e mensageiros de Deus. Quando eles pronunciavam a palavra e o ensino, eles falavam com base na autoridade do próprio Cristo. Mas quando o texto está dizendo que Cristo é o apóstolo, a coisa muda um pouco de panorama. Enquanto os apóstolos eram enviados por Deus para falar, Jesus é Deus falando. Enquanto os apóstolos investidos de autoridade poderiam ensinar sobre a revelação de Deus, Jesus é a revelação de Deus. Jesus é o representante máximo de todo o conselho da Bíblia. Enquanto os apóstolos poderiam, por iluminação do Espírito Santo, identificar Cristo no Antigo Testamento, Jesus se apresentava como um cumprimento de todas as falas do Antigo Testamento. E aqui o panorama é totalmente diferente. Perceba a distinção de autoridade. Quando os apóstolos falam, eles estão falando investidos pela autoridade de Deus. Quando Jesus fala, é o próprio Deus e a revelação sendo manifesta. Isso muda todas as coisas. Observem a segunda palavra agora. Sumo sacerdote da nossa confissão. Não é estranho para nós o que era o sumo sacerdote no Antigo Testamento. O sumo sacerdote, ele era aquele que representava os homens diante de Deus, fazendo uma espécie de mediação no que diz respeito ao culto. Então, como os israelitas estavam impedidos de sacrificar ou fazer
culto por si mesmos, os sacerdotes, os sumos sacerdotes eram essa espécie de mediador. O interessante é que a tradução latina para a palavra sacerdote, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é pontífice, é a expressão usada no latim. A expressão pontífice significa construtor de pontes. Percebe como isso apura o nosso entendimento sobre o significado do sacerdócio? No Antigo Testamento houveram pontífices. Jesus é o pontífice. Jesus reconstrói a ponte entre Deus e nós. Jesus, ele tanto removeu os nossos pecados, que era um abismo entre nós e Deus, e ele fez isso pelo sacrifício de si mesmo em nosso favor. Em Isaías capítulo 59, verso 2, é dito que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, correto? Jesus morre em nosso favor e ele remove o nosso pecado. Portanto, o pecado já não é mais empecilho, o pecado não é mais obstáculo, porque Cristo, pelo sacrifício de si mesmo, ele rompe com esse problema. Ele tira esse obstáculo. E agora nós temos acesso à presença de Deus, porque o nosso pecado já não separa mais. É grande obra de Cristo. O sacrifício de si mesmo rompeu esse abismo do pecado. Mas existe um outro abismo que Cristo também rompeu, e esse também é magnífico. Cristo, ele rompe o abismo ontológico entre nós e Deus. A palavra ontológico significa algo relativo ao ser, ou o estudo do ser. Perceba, Jesus é Deus. Mas você percebe que agora ele é um de nós também? Por causa da encarnação. Jesus é Deus transcendente e desde sempre ele foi imanente, ou seja, se relaciona com a criação, está presente entre ela, fala, se revela. Mas agora, na pessoa de Cristo, é algo surpreendente e extremamente glorioso. Jesus, sendo Deus exaltado, agora assume a nossa forma. Ele se identifica com a nossa natureza. Ele pode ser tocado por nós. Ele pode ser percebido como um de nós. Percebe isso? Ele é Deus, mas também é um de nós. Ele também é como você. Não como o próprio escritor de Hebreus vai dizer nessa epístola, no tocante à carne pecaminosa. Ou seja, ele não é inclinado a pecado, mas ele possui a sua natureza. Experimentou o sofrimento, a angústia, a dor, a tristeza e todo esse tipo de coisa. É grande pensar que Jesus é o Deus exaltado, que agora assume a nossa natureza. Isso é simplesmente glorioso. Além de mim, vocês têm uma sensação de grandeza ao pensar sobre essas coisas? Olha como Jesus é grande, cara. Ele tanto removeu com meus pecados, como agora ele é um da minha raça também. Jesus, ele também é a grande revelação do Pai. Isso é grande demais de se perceber. Conforme nós vamos caminhando, o escritor de Hebreus continua pintando esse quadro de grandeza sobre Jesus. Observe comigo no verso 3. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Esse argumento começado no versículo 3 vai ser desenvolvido até o versículo 6. E o que o escritor de Hebreus, em suma, quer dizer com esse argumento? É que Moisés era servo do povo de Deus. E apesar de ter sido um porta-voz de Deus, ele foi apenas um servo. Jesus, ele é o Senhor construtor e aquele que estabeleceu o povo de Deus. E aí o panorama muda. Enquanto Moisés era uma espécie de servente que trabalhou na construção da casa, ou só apenas um ajudante de pedreiro na construção da casa, por favor, pensem comigo nessa linguagem, nessa figura aqui. De um pedreiro construindo uma casa, ou ajudando a construir. Nem um pedreiro vamos lá. Ele era apenas um ajudante de pedreiro, aquele cara que faz aqueles serviços que são mais complicados de se conceber. Nada que fosse muito grande assim. Mas Jesus é o grande engenheiro, por assim dizer. Ele fez o projeto da casa, ele escreveu a planta dela, ele pensou cada coisa milimetricamente falando, e depois ele a estabelece. E tudo que o pedreiro e o ajudante de pedreiro faz, ele faz a mandato daquele grande engenheiro que projetou todas as coisas e a estabeleceu. Percebe a dimensão de diferença e distinção, de grandeza entre ambos? Moisés é importante como aquele que serviu o povo, mas Jesus é o cabeça do povo e é aquele que o concebeu.
E aqui as coisas mudam grandemente de panorama. Existem mais algumas coisas que o livro de Hebreus, ou melhor, a Epístola aos Hebreus, vai tratar no sentido de comparações entre Jesus e Moisés. E eu vou fazer uma breve menção em 2 pontos dessas menções que o livro de Hebreus costuma fazer. A primeira menção, depois dessa que eu acabei de falar sobre a construção, Cristo como aquele que estabeleceu a casa e é o líder do povo, é o fato de que o ministério de Moisés foi transitório e incompleto. O ministério de Moisés no Antigo Testamento, ele foi projetado e foi concebido com um prazo de validade, por assim dizer. Moisés, ele serviu tão somente de aio, na linguagem de Paulo em Gálatas capítulo 3. Ou seja, ele não tinha como objetivo ser um fim em si mesmo, mas apontar para frente. No capítulo 7, no capítulo 8, 9 e 10 de Hebreus, mais especificamente no capítulo 9 de Hebreus, vai ser mostrado com clareza de que Moisés era apenas uma sombra da realidade, da revelação de Deus que viria por meio de Jesus. Tudo que Moisés instituiu em termos de culto, em termos do sacrifício do cordeiro e do próprio templo, era apenas um tipo, era apenas um flashback de algo que viria, e esse que viria é a pessoa de Jesus. Portanto, o que Moisés foi em termos ministeriais e como um representante da aliança, foi apenas algo passageiro que haveria de se cumprir na pessoa de Jesus. E Jesus chega e o próprio ministério de Moisés passa a ter um real e apropriado significado. O ministério de Moisés precisava da completude que veio por meio da pessoa de Jesus. Um outro ponto é que Jesus revela o Deus Trino com mais propriedade e profundidade do que o próprio Moisés. O livro de Hebreus não chega a entrar em detalhes sobre isso, apesar de que é algo que pode ser facilmente inferido da epístola. Mas quando nós olhamos para outros trechos do Novo Testamento, como 2 Coríntios capítulo 3, fica-nos claro que a revelação que veio por Jesus Cristo é muito mais completa do que aquela trabalhada por Moisés. Vou tentar usar uma ilustração aqui, para que a gente possa conceber o que é essa ideia de uma revelação mais completa e mais apropriada que veio por meio de Cristo em relação a Moisés. Pense comigo, isso deve ter acontecido com vocês, onde existem pessoas conversando em determinado cômodo da casa ou num quarto, e existe uma porta daquelas de madeira, como essa que a gente tem aqui, a porta da própria nave, e ela está fechada. Você consegue ouvir ruídos, mas você não consegue ouvir o assunto, correto? Já se perceberam numa condição como essa? Você consegue perceber uma palavra ou outra da coisa que está sendo trabalhada ali. Você sabe que tem pessoas conversando e que algumas coisas estão sendo ditas, mas você não consegue perceber com clareza o teor do assunto e distinguir as palavras perfeitamente bem. Então, esse foi o período da lei em Moisés. Pensem assim. O período do novo pacto por meio de Jesus é como se ele chutasse aquela porta e abrisse e te chamasse para conversar. Percebe a distinção? Então tudo fica mais claro. Você não apenas ouve as palavras como alguns ruídos, algumas palavras distantes, mas você agora faz parte do assunto. Você ouve com clareza, você está conversando ali face a face, as coisas mudam. É desse modo que a dimensão do conhecimento de Cristo supera e é muito maior do que Moisés. Olha o quadro bonito que o escritor de Hebreus acaba de pintar aqui. Eu acho lindo o que ele acabou de fazer. Ele toma 3 versículos, na verdade ele toma desde o capítulo 1, para poder mostrar para a gente, para poder mostrar para esses destinatários que estavam tentados a retroceder, tentados a voltar atrás. Ele pinta um quadro da grandeza e da beleza de Jesus, da grandiosidade de Cristo, de como Cristo está acima, de como ele é superior, de como ele é glorioso. Percebe o que ele está fazendo aqui? O apóstolo, o sumo sacerdote, o filho, o rei, o mediador, o melhor e verdadeiro Moisés. Essa é a cura para corações titubeantes. Essa é a cura para corações frios. Conhecer a Jesus em sua plenitude, em sua majestade e em sua
glória. Estar maravilhado com o conhecimento da pessoa de Cristo revelado na Bíblia. Vocês já perceberam como em Atos dos Apóstolos aqueles cristãos tinham uma fé vibrante, um coração aquecido e tinham uma ousadia para testemunhar de Cristo? Vão comigo em Atos capítulo 5, verso 42, e eis a razão do porquê eles tinham essa fé vibrante. Atos capítulo 5, verso 42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus era o Cristo. Essas pessoas eram vibrantes na fé, porque aquilo que nutria a fé delas era ouvir em todo tempo, em todo lugar, sobre Cristo. Porque conheciam a Cristo com profundidade, porque entendiam e estudavam a pessoa de Jesus. Irmãos, a razão pela qual nós temos uma fé tão rarefeita, tão pequena e tão fragilizada é porque conhecemos pouco o nosso Senhor e Salvador. O método empregado pelo autor de Hebreus durante toda a epístola é mostrar sobre Cristo sua superioridade, sua grandeza e sua glória. Se queremos ter uma fé vibrante, viva, firme, que progride, que cresce o tempo todo, que não mais é dada sobre negligências e coisas parecidas, conheçamos a respeito da pessoa de Cristo, a respeito da sua pessoa, a respeito da sua obra e a respeito das promessas contidas nele. Isso renova a nossa fé, isso renova o modo como nós vivemos. Estudem cristologia, busquem bons livros sobre isso, que falem sobre a obra de Cristo. Cristologia é o estudo de Cristo. E se maravilhem com o conhecimento do Senhor. Vamos avançar no trecho? A partir do verso 7 agora. Depois de pintar esse quadro da grandeza e glória de Cristo, o autor de Hebreus passa a tratar de um modo mais propriamente dito da incredulidade. E o trecho que nós vamos ler vai até o versículo 11. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação, no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Esse trecho é um trecho do Salmo de número 95. E esse trecho do Salmo de número 95 faz referência a Êxodo 17, quando o povo de Israel no deserto se rebela contra Deus por não terem crido em sua palavra. Agora, o povo de Israel no deserto, melhor, na terra do Egito, eles viram as pragas, todas aquelas manifestações gloriosas de poder de Deus. Mesmo na terra do Egito, eles viram Deus, por meio do seu servo Moisés, abrindo o mar. Eles viram codornizes caindo do céu. Eles viram água saindo da rocha. Eles viram grandes sinais e grandes demonstração de poder e glória por parte de Deus. E mesmo assim eles não creram. E mesmo assim eles duvidaram. E mesmo assim eles não se prestaram a considerar que Deus poderia prover e fazer com eles, na vida deles, tudo o que eles precisassem. Eles retrocederam. E as consequências disso é bem claro aqui no próprio texto. Eles não viram o descanso posterior e eles estiveram sob o juízo e a ira de Deus naquele momento no deserto. Eles experimentaram a própria ira de Deus ali. O objetivo do autor de Hebreus, ao salientar esse texto, é colocá-los como um mau exemplo que nós não podemos seguir. Como uma medida de algo que nós devemos evitar.
Como eu falei para vocês anteriormente, logo no começo, a revelação que nós temos em Cristo é muito maior do que aquelas pessoas tiveram por meio do ministério de Moisés. Se essas pessoas no Antigo Testamento não escaparam, e a nosso exemplo, para nosso exemplo, sofreram a ira de Deus e não viram descanso, nós que estamos ouvindo a pregação sobre Cristo toda semana, nós que estudamos a revelação de Deus continuamente e sabemos qual é o conselho de Deus no novo pacto, que sabemos das realidades da morte de Cristo, da sua ressurreição, da sua encarnação, do derramamento do Espírito em Atos capítulo 2, você acha que a gente vai escapar também por conta da incredulidade? O cerco se fecha muito mais para nós do que para eles nesse sentido. A dimensão da revelação que a gente tem da parte de Deus é muito maior, é muito mais plena. Ignorar, portanto, a voz de Deus no nosso contexto, de povo pertencente ao novo pacto, é muito mais, permita-me a palavra, burrice do que eles fizeram no antigo pacto. É muito mais claro para nós agora. Como eu disse para vocês, enquanto eles ouviam por trás da porta e não conseguiam entender o assunto, nós estamos comungando no assunto e vemos com clareza. É uma advertência aqui dele. Não seja incrédulo quanto às advertências e promessas de Deus. Há grandes perigos para isso. Há grandes perigos para mim que estou aqui diante de vocês. Há grande perigo para você. Logo depois de colocar essa condição, ele avança. E eu gostaria que vocês notassem uma coisa comigo aqui. Existem 3 palavras nesse pequeno trecho que nós lemos que é repetida continuamente aqui. Ou melhor, uma única palavra que é repetida 3 vezes nesse trecho. Perceba comigo no início do versículo 7, depois que ele diz sobre aquilo que o Espírito Santo está dizendo, ele diz, hoje, se ouvirem a sua voz, ok? Então, hoje. Logo depois, a gente vê mais adiante, em um desses versículos, deixa eu só rever aqui, qual é exatamente? No versículo 13, vão comigo no verso 13. E ele repete essa expressão, pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Logo depois, no verso 15, pouco tempo depois, ele vai dizer, como se diz, hoje, por 3 vezes, numa perícope, ou num trecho tão pequeno, ele vai dizer hoje. E a ideia desse trecho, dessa fala dele é o seguinte, é hoje o momento, é agora a hora onde você deve estar atento a essa advertência de não ter um coração incrédulo. É para agora. Ele repete tantas vezes essa expressão por conta da urgência da coisa, mas nós postergamos. Nós sabemos do perigo de não progredir em conhecimento bíblico, mas isso é algo que nós deixamos para depois, não para agora, não para hoje. Nós sabemos do perigo de não se preparar para ser um bom discipulador, por assim dizer, mas nós pensamos que semana que vem é o momento onde a gente começa a estudar e estar mais apto para isso. Nós achamos que a nossa vida de oração vai se consertar melhor quando tiver mais tempo, quando eu terminar a faculdade. Nós costumamos pensar que o momento para eu poder ler melhor a Escritura ou estudar com mais tempo acurado é o que eu posso fazer para depois. Hoje não deu, sabe? Então acho que amanhã talvez dê. O autor de Hebreus não lida dessa forma com essa questão. Para ele é hoje o momento. É agora, é a hora. Se hoje o Senhor te confronta em relação à vida de oração, é hoje que você deve orar. Se é hoje onde o Senhor te confronta a ser alguém mais intencional na busca por outras pessoas ou por evangelizar nos seus contextos de vida, é hoje o momento de mudar. Se você tem ouvido o evangelho e não tem se convertido, é hoje que você deve se arrepender e crer. É hoje que você deve se voltar para o Senhor. É hoje que você deve depositar nele a sua fé. Porque o amanhã não é uma certeza. Nós não podemos contar com o dia de amanhã, amigos. Talvez ele não exista.
Percebe o perigo? O dia de amanhã talvez não exista. Talvez hoje seja o único dia e o único momento da oportunidade. E nós estamos postergando. E nós estamos pensando no amanhã. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Procurai-o enquanto ele está perto, diria o profeta. Não deixe para amanhã. Não deixe para depois. É agora. É ao descer essas escadas e chegar em casa. Se talvez exista algum conflito entre os irmãos, agora terminou o culto, deixa eu sentar e conversar contigo. É aquele pecado que você cometeu semana passada e você não confessou. Por favor, deixa eu falar agora, hoje, para você, desse pecado. É aquela ira que está entalada aqui, ó, aquela raiva que está entalada aqui, ó, e você não coloca para fora. É hoje que você deve sentar em conversar e expor toda a condição. Irmão, não negligencie, não deixe para depois, não deixe para outra hora. Leia hoje a Escritura, ore hoje, viva hoje a realidade de igreja, consagre-se hoje ao Senhor, não deixe para depois. Logo depois, o autor de Hebreus vai trabalhar em como nós podemos lidar em vencer nossos pecados e incredulidade. Vejam a partir do versículo 12. Ele vai dizer: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Qual é a primeira recomendação, então, do autor de Hebreus para nós? Seja cuidadoso com o seu coração. Analise o seu próprio coração. Faça leituras adequadas dele. Reflita sobre a sua condição. Então, olhe-se para você mesmo. Existe uma certa medida onde uma introspecção exacerbada é um problema. Mas em outra medida, uma introspecção para que você avalie os ídolos do seu coração e perceba a sua própria frieza interior é adequada. E em todo tempo é ministrada pela Escritura que os cristãos busquem por essa realidade. Então, olhe para o seu coração. Veja qual é a raiz da incredulidade. Perceba algumas coisas. Desde quando você passou a esfriar mais na fé e não crer mais com tanta força, com tanta vibração, foi o período onde você parou de ler a Bíblia e orar? Desde que o seu coração passou a descrer de certas verdades bíblicas, é o período onde você passou a não confessar mais seus pecados porque estava envergonhado? Perceba, talvez sejam essas as razões. Alguma disciplina espiritual negligenciada, alguma coisa que deveria ser feita e que não se faz mais. Ou então, a raiz da sua incredulidade pode ser que você está cultivando proximidade com pessoas que não são convívio apropriado para ti, que tem um modo de crer que te influencia negativamente, que tem hábitos que te deixa tentado a certos pecados. Se foi a partir do convívio com essa pessoa, corte hoje. Perceba essas coisas. Por que o seu coração está assim? Como Jesus dizia no começo de Apocalipse, arrependa-te de onde você caiu. Olhe agora para o seu coração e aonde estão as coisas. Pense sobre isso. Eu sei que a gente costuma ver nossas vidas em agitações. Quando a gente não está o dia todo da seguinte forma: às 5h30, 6 horas da manhã na condução, depois vai para o trabalho e fica de 7 até, às 5, mais ou menos, depois vai para a faculdade e chega em casa, fica meia hora no celular e dorme. Mais ou menos isso. A maioria das rotinas de muitas pessoas no nosso tempo e no nosso contexto. Tira, nem que seja 20 minutos, 30 minutos do seu dia, analisa o seu coração e coloca isso diante de Deus. Não perca a perspectiva de autoanálise e exame pessoal. Olhe para o seu coração. Esse é o primeiro imperativo bíblico para que a gente possa resolver essa situação. Depois,
viva em vínculos sólidos de exortações com os irmãos. No versículo 13, olhem comigo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Busquem-se mutuamente. Busquem por mim, e eu buscarei por vocês também. Vamos cultivar relações onde a gente confessa pecado um para o outro, onde assim, a gente se corrige mutuamente, mas a gente também anima o coração um do outro e se encoraja a prosseguir na caminhada. Irmãos, quantas vezes a gente não foi reanimado a continuar caminhando porque um irmão parou, botou a mão no seu ombro e orou com você? Ou porque você estava destroçado por conta dos seus próprios fracassos em vencer o pecado. E aquele irmão chegou para você e falou: amigo, Cristo te redime. Ele morreu por seus pecados. E aquilo foi suficiente para que você tivesse ânimo para a sua fé. Quantas vezes isso não foi eficaz para quebrar a dureza do seu coração impenitente? Perceba, esse é o método empregado pela própria Escritura para que os cristãos se mantenham com o coração aquecido. A razão de nossas quedas está no fato que a gente passa também de cultivar proximidade e vínculos de exortações mútuas entre os irmãos. É engraçado que quando a gente quer... Sabe quando você quer pecar mesmo assim? Quando você quer realmente cultivar aquela coisa, você não quer parar com aquilo? Sabe uma das coisas que você para de fazer? Para de procurar teu discipulador. Para de procurar teu irmão. Para de andar com ele. Porque certamente ele vai te desencorajar ao pecado e te encorajar ao progresso. Te encorajar à santidade. Considere essas coisas. Tem vínculos de relacionamentos, de exortações mútuas. A exortação é tão importante para a Epístola aos Hebreus, de que o próprio autor aos Hebreus, no capítulo 13, verso 22, vai chamar essa epístola de exortação. Exortação é o método bíblico de aquecer nossos corações e nos permanecer, e nos preservar firmes na fé. Busquem-se mutuamente. Sabe, irmãos, esse trecho que nós consideramos está cheio de advertências. Sabe, está cheio de coisa aqui que é bem complicado. É como se a gente não seguisse esses processos apontados pelo escritor de Hebreus, de que nós estaremos numa condição bem perigosa, onde Deus vai vir sobre nós com seu juízo, onde Deus vai se aborrecer e se irar contra nós. Não é algo simples, então, a se considerar aqui. Existe algum irmão de que você talvez tenha receio de encorajar ou corrigir por conta da personalidade dele? Tu está em pecado. Eu estou em pecado. É hora de chegar e conversar com esse irmão, a fim de que ele se restabeleça, a fim de que ele se firme na fé, a fim de que ele possa progredir também. Esse irmão que tu tem medo de corrigir, ele não progride, tu percebe? Fala com ele, senta com ele. Não tenha medo de homens, seja profeta do Senhor. Fale em nome do Senhor, com a palavra do Senhor. É isso que ele nos chama a fazer. Queridos, apesar das advertências aqui no texto, e ser tão duro aquilo que ele faz aqui, no verso 14 ele vai dizer: porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Na parte B do versículo 6 é dito algo parecido. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. O trecho está afirmando com uma realidade de agora. Nós somos. Isso é para conforto do nosso coração. Sabe, se chegar no fim da caminhada e você não tiver permanecido, é porque tu nunca foi. Mas se você até o final perseverar-se na fé, é porque Cristo te tem por dele e te preservou até o fim. Ele vai te levar até o fim. Sabe qual é meu encorajamento aqui e minha consolação aqui? É porque se realmente estou em Cristo, então Ele vai me levar até o fim, e é nisso que estabelece a nossa segurança. Em 1 João 2,19 é dito: e eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Os que ficam é porque eram, é porque permaneceram, é porque são da fé.
E isso que me anima o coração. E sabe, um dos meios que Deus usa para poder preservá-lo até o fim são advertências como esta. Olha só, perceba o perigo de não ficar firme. Perceba o perigo de negligenciar os meios de graça. Perceba o perigo da incredulidade. Todo coração verdadeiramente convertido de um eleito de Deus vai se inflamar com esse tipo de coisa e vai se vergar diante disso. Quantas vezes, até comigo mesmo, irmão, já me deparei com pecados que eu estava com dificuldade de largar. Então eu ia conversar com alguns irmãos e depois de ser bastante confrontado eu me envergava. Isso é obra do Espírito. E a razão pelo qual você permanece também é a graça do Senhor. Então, apesar de que sim, Ele te exorta a ficar firme e a não titubear, creia de que a razão pelo qual você vai até o fim diz respeito à mão do Senhor que te sustenta. Vamos orar para encerrar esse estudo bíblico, seguros de que o Senhor falou conosco hoje. Pai, nós bendizemos o Teu santo nome. Nós nos alegramos, ó Deus, em Ti. Deus, não permita de que haja em nós um perverso coração de incredulidade que nos afaste de Ti. Mas, por favor, Senhor, nos traga a realidade, nos traga o senso correto das coisas e guia-nos pelo Seu caminho eterno. Senhor, nós somos tão frágeis, somos como ovelhas desgarradas, Senhor. Busca, Senhor, o Seu rebanho. Restabeleça-nos na fé, Senhor. Aquece o nosso coração. Por Teu Espírito, não permita que a gente retroceda, Senhor, mas firma-nos em Ti. Por amor do Seu Filho Jesus Cristo, Senhor, nós oramos ao Senhor. Amém e amém.